Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Marcos 4, verso 40. E hoje quero falar sobre fé e confiança nas palavras de Jesus. E o tema desse devocional é: o barco não afundará, creia. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Estamos compartilhando aqui devocionais, uma série de devocionais do Evangelho de Marcos. E o episódio de hoje está baseado em Marcos capítulo 4, versículos 35 até o 41, que eu quero ler agora para você. Diz o seguinte: naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Jesus, do barco, acabara de ensinar a multidão por meio de parábolas e estava agora cansado, queria descansar. Por isso, nem voltou para a praia, mas ordenou aos seus discípulos que cruzassem um lago, que fossem para o outro lado. Como diz o texto, que eles o levaram no barco assim como estava. E uma grande tempestade de vento se levantou. O mar da Galileia é bem conhecido por suas tempestades repentinas e violentas. Interessante que até mesmo os discípulos, que eram pescadores, que conheciam bem o mar da Galileia, estavam assustados, apavorados e temiam morrer nessa tempestade. Mas Jesus estava na popa, dormindo em um travesseiro. Devia estar muito cansado mesmo, com tantas coisas possíveis para se preocupar, como por exemplo, como a conspiração dos líderes religiosos, sua família que o chamou de louco, as necessidades das multidões que o seguiam, até mesmo com os seus discípulos. Mas sabe, tudo isso podia estar na cabeça de Jesus, mas não estava. Ele não tinha nenhuma preocupação em relação a isso. Ele dormiu num barco que devia estar balançando muito. Você conseguiria dormir numa agitação igual essa? Pois é, Jesus dormiu. O sono pesado do Senhor Jesus não foi apenas o sono do cansaço, mas foi também o descanso da fé. O vento não o acordou. A discussão dos discípulos não o acordou. A água espirrando no barco também não acordou, mas foi o clamor dos seus discípulos. Isso sim, isto é maravilhoso saber. Jesus sempre está pronto para atender seus discípulos, mesmo que ele possa aparentar estar em silêncio. Basta clamarmos de coração a ele, que ele ouvirá e nos atenderá. Agora, o grito deles foi: Mestre, não te importas que morramos? Pelo visto, eles queriam dizer: Ei, Jesus, você também está com um problema aqui. Pegue um balde e nos ajude, porque estamos morrendo. Eles não estavam pedindo para que ele possa fazer um milagre, algum milagre extraordinário, mas era um pretexto contra a sua aparente indiferença. Então Jesus se levantou e repreendeu o vento. Ele não se limitou a acalmar o vento e o mar, ele repreendeu o vento e o mar. Interessante que Jesus usa as mesmas palavras para repreender e silenciar os demônios. Essa parece ter sido uma batalha espiritual tanto quanto uma tempestade climática. Dá a sensação de que Satanás teve influência significativa nessa tempestade. E Marcos nos diz que os outros pequenos barcos também estavam ali com eles. Quando Jesus repreendeu a tempestade no mar, ele não só resgatou a si mesmo e aos discípulos, mas a todos os outros que estavam nos barquinhos também. Depois disso, Jesus olha para seus discípulos e diz: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Jesus não disse: uau, que tempestade! A tempestade não poderia perturbar Jesus, mas a descrença de seus discípulos, isso sim, o perturbou bastante. Não foi o medo da tempestade que fez Jesus dizer que eles não tinham fé.
Eu creio que Jesus sabia que um pequeno barco numa grande tempestade ali é um lugar assustador. E o medo inicial em si não está errado. Agora, o que os discípulos escolheram fazer com o medo fez toda a diferença para Jesus. Eles disseram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Sabe, fiquei pensando, se eu estivesse lá, a minha fé nele fosse forte, firme, segura, será que eu teria despertado Jesus ou o deixaria descansar? O que você faria? Compartilhe aí. Possivelmente todos nós agiríamos ali, mesmo tensos, com uma certeza que o barco não afundaria, porque o Mestre e Senhor Jesus estava lá. E em segundo lugar, que a tempestade não duraria para sempre e nós chegaremos do outro lado da margem, se nós tivéssemos uma fé forte, firme e segura. Mas a realidade é que Jesus repreendeu a fé deles como faz com a gente. Mas por que Jesus disse que eles não tinham fé? Primeiro, porque não creram em sua palavra. Cada um deles ouviu Jesus dizer: vamos para o outro lado. Jesus não disse: vamos tentar chegar no outro lado, ou vamos fazer o nosso melhor para chegar no outro lado. Ele prometeu uma chegada segura e os discípulos poderiam ter escolhido confiar nessa promessa, mas não o fizeram. Nesse sentido, eles não tinham fé. Segundo, porque acusaram Jesus de falta de cuidado para com eles. Quando eles o acordaram, eles disseram: não te importa que morramos. Quando pensamos que Jesus não se importa conosco, isso mostra que não temos fé, porque não acreditamos na verdade sobre Jesus, sobre quem Ele é e o que Ele pode fazer. É preciso muita fé para confiar no Jesus, que muitas vezes está em silêncio para nós, ou dormindo aqui nessa passagem, para saber que Ele cuida e trabalha por nós, mesmo quando não parece ser assim. Mas esse é o tipo de confiança que Deus deseja construir dentro de nós. E terceiro, porque se esqueceram da missão de Jesus. Os discípulos deveriam saber que Deus não permitiria que o Messias, o Filho de Deus, que eles já haviam declarado sobre isso, morresse antes de se completar sua missão. A história de Jesus não poderia acabar com ele se afogando no mar da Galileia. Nossos medos, queridos, costumam ser intensamente tolos. E quando os superamos e nós mesmos olhamos para trás, ficamos envergonhados por ter sido tão tolos, não? Jesus poderia dizer a eles, como para nós, que depois de tudo que fiz a vocês e por vocês, como é que vocês não têm fé? Como é que vocês reagiriam? Naquele momento eles viram Jesus por quem Ele é, verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Tudo isso mostra o cuidado permanente que Jesus tem por seu povo. Muitos cristãos hoje parecem pensar que o barco de suas vidas está afundando. Por isso vivem se lamentando, reclamando, questionando e até, dizendo coisas que não deveria dizer sobre a indiferença de Jesus ao seu problema e à sua tempestade. Que sempre lembremos que o barco não pode afundar se Jesus está com a gente, se Jesus está a bordo. Se esse vídeo abençoou você, peço que você deixe um comentário aqui daquilo que Deus falou ao seu coração e que você também o envie a seus amigos e familiares. Que Deus te abençoe nesse dia, um forte abraço e até o próximo vídeo devocional.